lá caminhar para ir para o último tópico que nós temos a discutir na aula de hoje, que diz respeito ao crime continuado, né? Gente, como eu citei para vocês, alguns doutrinadores, quando vão falar do crime continuado, em razão da natureza jurídica dele de ser pautado por uma ficção jurídica, acabam por dizer que ele não seria um concurso de crimes, certo? Outros dizem que sim, que faz parte do concurso de crimes. Isso gera uma discussão muito grande quando a gente vai estudar o artigo 72, que fala da aplicação da pena de multa, tá bom? Sem querer trazer à tona essa discussão aqui, eu queria trabalhar com vocês o que vem a ser essa espécie. E assim a gente poder chegar ao término desse nosso encontro de hoje, conforme eu havia prometido. Pessoal, o artigo 71, ele passa a delimitar que se o sujeito, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Neto, como assim? Gente, o crime continuado, se você parar e fazer uma leitura mais atenta, você vai perceber que o crime continuado parece muito com o crime no concurso material. Veja que o próprio legislador delimita aquele que, mediante 2 ou mais ações, praticam crimes da mesma espécie. É por isso que o professor Zaffaroni vai dizer que aqui nós estaremos diante de um concurso material atenuado, o falso crime continuado. Por quê? Porque na realidade seria um concurso material. O sujeito ele praticou várias condutas em busca daquele resultado. Só que o primeiro ponto que eu quero que vocês tomem muito cuidado. Veja que quando eu falei com vocês do concurso material e do concurso formal, eu disse que os crimes poderiam ser da mesma espécie ou não. Aqui, pessoal, necessariamente os crimes precisam ser da mesma espécie. Eu vou te dizer mais adiante o que significa crime da mesma espécie, mas desde já eu quero que você tenha essa atenção. Por quê? É muito comum, muitas vezes, a gente estar diante de uma prova, como aconteceu para a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, enfim, isso sempre cai quando é de uma análise prática de um determinado fato, OAB, entre outros. O candidato ele fica temeroso, sem saber, olha, mas aqui é um crime, um concurso material ou é um crime continuado? Gente, veja, primeiro ponto, são crimes da mesma espécie? Se forem, aí você parte para a análise do crime continuado, mas na maioria dos casos não é. É um roubo com extorsão, é um tráfico de drogas com a receptação, e por aí em diante. Então você já identifica de cara, são crimes distintos. Se são crimes distintos, não pode ser crime continuado. E a partir disso você já vai aí analisar, excluindo o artigo 77 do seu rol de possibilidades. Artigo 77, não, perdão, artigo 71, né? Então, primeiro ponto que você precisa observar isso, antes de discutir se é crime continuado ou não, é perceber, olha, são crimes da mesma espécie? Se sim, aí você vai para os outros requisitos. Mas, professor, o que é um crime da mesma espécie? Gente, com o tempo isso foi evoluindo e as discussões foram se acalorando cada vez mais, até o ponto de haver uma pacificação. Antigamente, a doutrina e a jurisprudência acabavam descrevendo que crimes da mesma espécie seriam aqueles crimes que estivessem dentro do mesmo tipo penal. Só qual é o problema? O problema é que, às vezes, nós temos crimes que estão no mesmo tipo penal, em outras palavras, no mesmo artigo, mas que possuem bens jurídicos diferentes. E qual é o ponto aqui que é interessante a gente perceber? É que, lá na parte de introdução ao direito penal, quando a gente estudava a perspectiva do funcionalismo teleológico de Klaus Roxin, nós passávamos a delimitar que nessa modernidade, nessa contemporaneidade, nós tínhamos um direito penal que trabalhava com a teoria do funcionalismo teleológico, funcionalismo moderado.
que foi estabelecido, foi posto pelo professor Klaus Roxin. Qual é a finalidade desse funcionalismo? É garantir, é salvaguardar, é tutelar os bens jurídicos. Tanto assim o é que a gente, quando vai falar da teoria do crime ou dos princípios introdutórios ao direito penal, a gente sempre discute o princípio da insignificância, o princípio da ofensividade, da lesividade, entre tantos outros que orbitam justamente essa discussão. Olha, o bem jurídico está sendo ameaçado? Então, veja que quando a gente lá no passado se limitava a discutir que crime da mesma espécie seria aquele presente ao tipo penal, a gente estava esquecendo de lado uma das principais bandeiras que hoje a doutrina levanta, né? Que o direito penal vai proteger os bens jurídicos. Então, o que é que acontece? Posteriormente começou a se militar nesse sentido. Mesma espécie é o crime que está no mesmo artigo e que tem o mesmo bem jurídico sendo tutelado. Um exemplo muito nítido disso era a figura do latrocínio em conjunto com o roubo. Se você pegar o artigo 157, você vai ver que o roubo é delimitado principalmente no caput e no parágrafo 1º. Roubo próprio no caput, impróprio no parágrafo 1º. Enquanto que o latrocínio vai lá para o parágrafo 2º, vai lá para o parágrafo 3º, inciso 2º do mesmo artigo. Só que o latrocínio, gente, ele tutela a prima facie a figura do bem-vida. Tanto assim é que nós temos posicionamentos formulados dizendo que o latrocínio se configura com a morte, ainda que não haja a subtração. Então, quando a gente passa a descrever que crime da mesma espécie é aquele que tem o mesmo tipo penal e o mesmo bem jurídico, nós passamos a perceber, por exemplo, que não se admite aí um crime continuado entre um roubo e um latrocínio, porque embora apresentem o mesmo tipo penal, eles tutelam bens jurídicos diferentes. Também não vai ser possível um furto em crime continuado com roubo, não vai ser possível também um roubo em continuidade com extorsão, porque são artigos distintos, ainda que tutelassem o mesmo bem, que seria o patrimônio, tá bom? Então, hoje, o posicionamento que nós temos nos tribunais superiores diz respeito a isso, que vai ser considerado crime continuado quando você está diante de um mesmo crime daquela espécie, certo? Qual é o crime da mesma espécie? Aquele que detém tanto o mesmo tipo penal como o mesmo bem jurídico sendo tutelado. Dito isto, vamos avançar, porque, como eu citei para vocês, o crime continuado, segundo a corrente que prevalece, nada mais é do que uma ficção jurídica. Veja, ficção, algo que nós criamos, mas que, se a gente fosse para a prática mesmo, seria um crime material, um concurso material, tá bom? Então, quando o sujeito ele pratica um crime continuado, ele está praticando várias condutas em momentos distintos, mas que, por ficção e até mesmo para beneficiá-lo, o nosso ordenamento jurídico vai considerar como se fosse apenas um só crime, tá certo? Nós adotamos aqui a teoria da ficção e não a teoria da realidade. Se fôssemos para a teoria da realidade, nós teríamos aí a aplicação do concurso material. Esse crime continuado ele pode ser genérico ou comum, que está descrito no caput, e pode ser específico, que está descrito no parágrafo único. Vamos analisar cada um deles. Começando pelo caput, né? O caput ele vai descrever, gente, que o crime continuado ele vai ter 3 requisitos. O primeiro deles, pluralidade de condutas, com pluralidade de crimes, desde que sejam crimes da mesma espécie, tá certo? Daí nós temos um elemento a mais, qual seja o elo de continuidade. E esse elo de continuidade, esse nexo aqui que a gente vai trazer, ele diz respeito ao que, professor? Aos elementos postos no próprio artigo 71, que diz respeito às condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras circunstâncias semelhantes. Deixa eu trazer um exemplo para vocês que está mais adiante, mas eu já trago nesse momento para que você possa perceber. O professor Rogério Sanches, ele utilizava o exemplo de um faqueiro de prata.
onde uma determinada pessoa que trabalhava numa residência encontrava esse faqueiro e toda semana ia lá e subtraía uma peça para que o seu empregador não percebesse que ela estaria ali retirando, subtraindo aquele bem. Pessoal, vamos imaginar que o faqueiro tem 100 peças e você, a cada semana ou a cada quinzena, você fosse lá e tirasse uma peça. Por que a gente fala que o crime continuado é uma ficção jurídica? Porque, perceba, se a gente fosse para a realidade e fosse isolar cada uma dessas condutas, aquela pessoa teria cometido 100 furtos. Então, se cometeu 100 furtos e fosse um concurso material, a gente ia fazer a soma da pena desses 100 furtos. Veja, salvo engano, a pena mínima do furto é 1 ano na modalidade simples. Não vamos nem discutir aqui se teria o abuso de confiança, que seria uma qualificadora do furto. Mas vamos pensar que fosse modalidade simples. 1 ano vezes 100 daria 100 anos pelo furto de um faqueiro. É proporcional, pessoal? Não. Então surge aqui esse crime continuado como ficção jurídica para dizer, olha, mas ele não queria subtrair o todo, ele praticou condutas diversas, isso não resta dúvida, mas veja que desde o início qual era a atuação dele? Era buscando aquela subtração do faqueiro como um todo. Então vamos considerar todas essas ações como se fosse apenas uma. Por isso que a gente fala nessa ficção jurídica que é o crime continuado. Daí, quais são as condições de tempo? Gente, a doutrina e a jurisprudência dizem que pode perdurar aí até 30 dias de uma ação para outra. O mesmo lugar, a gente trabalha aqui com a ideia de ser na mesma comarca. Evidentemente, se nós estamos diante de regiões metropolitanas, a gente estende mais um pouquinho essa área territorial. Mesma maneira de execução, mesma forma de agir. Aproveitava que os patrões estavam fora, ia lá e pegava aquela peça da semana, do dia, da quinzena, que fazia parte do faqueiro. Ou outras semelhanças. Veja que aqui o legislador ele deixa uma margem de liberdade para que o juiz, diante do caso concreto, possa valorar a ação do sujeito e possa perceber, olha, será que a gente está realmente aqui diante de um crime continuado? E assim ele possa imputar ao sujeito a regra do artigo 71, que traz mais benefícios para ele. Então, como eu citei para vocês, o exemplo clássico que nós falamos é a figura de um faqueiro. Perceba que desde o início o plano do sujeito era a subtração dele, mas ele fez de forma parcelada. Então, como era nítido que havia essa figura de unidade, ainda que em várias ações, a gente adota aí essa ficção jurídica para beneficiar aquele indivíduo. Essa é a figura do caput do artigo 71. Contudo, nós temos o parágrafo único desse mesmo artigo. E o parágrafo único, gente, ele passa a delimitar que o crime continuado específico vai vir a ocorrer quando nós estivermos diante, primeiro, de uma conduta que tenha como forma de ação a violência ou grave ameaça à pessoa. E que, se as vítimas forem diferentes, eu posso, nos crimes dolosos, aplicar a regra do parágrafo único, que é uma regra mais agressiva. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imaginem vocês que 2 indivíduos previamente acordados saem todos os dias para fazer um determinado roubo. Qual seja, é muito comum, infelizmente, próximo a universidades, você ter esse tipo de ação, onde 2 indivíduos em uma moto chegam e abordam estudantes, normalmente mulheres que estão indo à faculdade ou estão dela regressando. Então veja, se a gente está diante de uma ação como essa, se os crimes são da mesma espécie, qual seja o roubo, nós podemos aí discutir a figura desse parágrafo único, tá bom? E como é que se dá esse sistema do parágrafo único? Veja que aqui nós temos um sistema também da exasperação, onde você pega a pena do crime maior, do crime mais grave e aumenta essa pena. Aqui o aumento vai ser em até o triplo.
Só que a gente precisa observar uma coisa. Veja que a lei, nesse parágrafo único, ela não descreve qual é o mínimo, só vai descrever o máximo. Aumenta a pena de um só dos crimes, se idênticas ou a mais graves, se diversas, até o triplo. Professor, até o triplo mas qual é o ponto de partida? Porque a gente tem que saber qual é o mínimo. Senhores, como a lei não delimita, o que é que acontece? A gente vai observar, e já adianto para vocês, porque está aqui na minha próxima fala, o mínimo que o Código sempre estabelece, que é 1/6, tá bom? Nosso Código Penal, quando vai estabelecer um mínimo para um aumento ou uma diminuição, ele sempre coloca em 1/6. Então, como eu tenho que interpretar o parágrafo único em conjunto com o seu caput, o caput ele cita que o mínimo seria de 1/6. Então, aqui no parágrafo único, a exasperação vai ser em cima desse mínimo de 1/6. E a partir disso, o juiz vai evoluindo até, respectivamente, eu ter um resultado final, tendo como base um número de infrações a qual o sujeito praticou. E, professor, quanto vai ser essa fração? Mesmo critério que nós observamos no concurso formal próprio. O STJ muito já classificou esse entendimento. Se você obteve 2 infrações, você tem um aumento em 1/6. 3 infrações, 1/5. 4 infrações, 1/4. 5 infrações, 1/3. 6 infrações, a metade. 7 ou mais infrações, 2/3. E aqui é interessante, gente, nós percebermos que eu posso adotar a fração máxima se eu não tenho a certeza de quantas infrações foram, mas pelos fatos narrados se evidencia que o sujeito agiu de forma reiterada e de forma bastante expressiva. Sim, pessoal, posso adotar a fração máxima. Deixa eu te dar um exemplo. Infelizmente, quando a gente ministra aula sobre crimes contra a dignidade sexual, nós batemos muito nessa tecla. Os crimes contra vulneráveis, o estupro de vulnerável, normalmente ocorre no âmbito domiciliar, onde um terceiro, seja ele quem for pai, padrasto, irmão, tio, enfim, pratica de forma reiterada aqueles atos sexuais. E muitas das vezes, pessoal, o Estado e a sociedade só toma conhecimento dessa prática meses, anos depois, quando a vítima acaba por engravidar ou quando ela consegue pedir socorro de alguma forma. Então, a gente tem uma delimitação temporal muito vasta. Então, se a vítima chega e diz, olha, excelência, essa agressão era reiterada, era semanal. E o juiz olha assim, mas começou quando? Começou quando eu tinha 12 anos, hoje eu estou com 15. Então, veja, ela, muito embora não possa especificar quantas condutas realmente ela sofreu, quantas violações ela realmente sofreu, ela consegue demonstrar que há uma expressividade maior que 7 infrações. Então, você pode aqui aplicar o limite máximo, que seria de 2/3, tá bom? Guardem aí essa tabelinha, gente, porque muitas vezes nós vamos para uma avaliação prática, né? E a gente não tem aí a possibilidade de utilizar material de consulta, vadimeco, e ainda que tivesse a possibilidade de usar um vadimeco, né? Isso aí não está delimitado na lei, está delimitado na jurisprudência do STJ, conforme eu disse a vocês há pouco. Então, é sempre bom a gente aprender a construir essas tabelas, a tabela da prescrição, a tabela desse aumento de fração, no caso do concurso formal próprio, no caso do crime continuado, porque isso pode salvar a sua vida na hora de uma avaliação e você ganhar pontos preciosos no que diz respeito à correção e ao espelho que vai ser proposto pela banca, tá bom? Então é dessa forma que a gente faz aí esse fracionamento. Senhores, algumas observações no que diz respeito ao crime continuado e o nosso ordenamento jurídico. Primeiro delas, gente, quando a gente trabalha o tema lei penal no tempo, nós passamos a analisar aquela discussão de que a lei penal não retroagirá, salvo se trouxer algum benefício para o sujeito e por aí em diante. Está lá no artigo 2º do Código Penal, né? Então, qual o ponto que eu quero que vocês tomem cuidado? Com a súmula 711 do STF. Isso por quê, pessoal? Perceba que o crime continuado é uma ficção jurídica,
onde eu tenho um elo de continuidade. Então, se eu tenho um elo de continuidade, significa que durante todo aquele período o crime está ocorrendo, ele está sendo cometido. Então, assim como ocorre com o crime permanente, que são aqueles crimes em que o verbo permanece no tempo enquanto você está ao realizar, exemplo, o crime de tráfico de drogas na modalidade de ter em depósito. Se eu passo 6 meses com a droga escondida no meu apartamento, durante esses 6 meses eu estou realizando o verbo ter em depósito. É um crime permanente. O crime continuado é a mesma coisa. Só que aqui eu tenho um elemento de ficção que diz, olha, há uma continuidade. Então, se porventura, no exemplo que eu trouxe, eu passei aí 3 meses para subtrair as 100 peças do faqueiro, durante esses 3 meses eu estou em continuidade delitiva. E o que acontece, professor? Se surgir uma nova lei penal, pessoal, ainda que maléfica, ela vai ser aplicada ao sujeito, uma vez que ele ainda estava realizando a conduta delitiva. Tá bom? Então, tome muito cuidado com essa súmula 711 do STF, porque ela despenca quando vai discutir temas voltados à lei penal no tempo. Veja que a regra do crime continuado e a regra do crime permanente são diferentes quando da análise dos crimes em geral, lá nesse tema específico que você estuda na introdução ao direito penal. Tá bom? Outra coisa que eu quero que vocês tenham atenção no que diz respeito à figura da prescrição e das extintivas de punibilidade. Isso por quê, professor? Gente, quando eu vou ministrar essa aula sobre extintivas de punibilidade, eu sempre digo o seguinte, pessoal, as extintivas de punibilidade precisam ser analisadas de forma isolada, individualmente para cada sujeito. Às vezes, o crime pode prescrever para um autor e não prescrever para o coautor. Deixa eu dar um exemplo. Se você age em concurso de agentes com menor de 21 anos, acredito eu que você sabe que a prescrição é contada pela metade para o menor de 21 anos. Então, veja, eu pratiquei a mesma conduta com uma pessoa que era menor de 21. Se passou um determinado período de tempo e a gente identifica a prescrição ocorre para ele, mas para mim não. Então, as extintivas de punibilidade, pessoal, elas são analisadas isoladamente. E quando a gente está falando do concurso de crimes, da mesma forma. Um crime de receptação pode prescrever, porque tem uma pena menor, e o crime de tráfico de drogas que foi praticado em concurso com ele não prescrever. Foi o exemplo que eu citei no segundo bloco. Então, tomem cuidado, porque quando a gente fala dessa ficção jurídica, que é o crime continuado, nós estamos trabalhando essa ficção para fins de aplicação da pena. Os demais benefícios, os demais efeitos da sanção seguem a regra normal dos crimes isoladamente considerados, tá certo? Então, quero que vocês tomem cuidado com isso. Outra coisa que surge, inclusive hoje nós temos súmulas trabalhando a respeito do tema, que é a súmula 723 do STF, é no seguinte sentido, olha, seria possível no crime continuado eu ter uma suspensão condicional do processo? A suspensão condicional do processo, que também é chamada de susci processual, que está lá na Lei 9.099/95, que não se confunde com o susci penal, que está no artigo 77 do nosso Código, diz que se a pena for igual ou inferior a 1 ano, eu poderia suspender o processo. Então, é possível um crime continuado acarretar na suspensão via susci processual? Sim, gente, basta que a soma dos crimes aqui não ultrapassem 1 ano, tá bom? Não ultrapassem a 1 ano. Quando você pegar, mas professor, eu não tenho a pena ainda delimitada, porque no susci processual a suspensão ocorre lá no início do processo, o promotor oferece a denúncia e posteriormente requer a suspensão. Então não tenho sentença. Se eu não tenho sentença, como é que eu vou saber qual é a pena? Já que o juiz ainda não fez a dosimetria. A súmula, o que é que ela diz? Ela chega e diz, olha, qual é o aumento mínimo do crime continuado? 1/6. Então, se você pega aquele crime
em continuidade delitiva, pega a pena correspondente a ele e faz o cômputo acrescendo ao valor mínimo, que é 1/6. Se o total for abaixo de 1 ano, você tem a possibilidade de aplicação do crime continuado dentro da Lei 9.099/95, e aí você vai ter aí a possibilidade do SUSI processual, tá certo? Pessoal, para encerrar os nossos trabalhos de hoje, conforme eu tinha prometido a vocês, eu trago aqui a figura da multa. E no primeiro bloco, no início da minha fala, eu citei a vocês o seguinte: o sistema do cúmulo material, ele é adotado para o concurso material, o concurso formal impróprio e a pena de multa. Senhores, lembrem-se, pena de multa é pena autônoma. Então, assim como eu preciso fazer uma dosimetria para a PPL, o juiz precisa fazer uma dosimetria para a pena de multa. Enquanto na PPL eu observo a gravidade da conduta do sujeito e vou fazendo cada uma daquelas etapas do artigo 68, na pena de multa eu observo a capacidade econômica do indivíduo. Não foi o crime que ele praticou, mas sim a capacidade econômica dele. Indo mais além, pessoal, eu quero que vocês tomem cuidado, porque o artigo 72 ele diz: no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta integralmente. Ou seja, eu tenho o sistema do cúmulo material, tá bom? Então, tome cuidado, porque eu não vou fazer aqui, se nós estivéssemos diante, por exemplo, de um concurso formal próprio, que trabalha com a ideia da exasperação, eu não vou fazer aqui o fracionamento da pena de multa e exasperar essa sanção. Não. Eu vou aplicar cumulativamente. É aqui que reside aquela discussão que eu disse para vocês quanto ao crime continuado, porque alguns autores, por observar que estaríamos diante de uma ficção jurídica e que o crime seria um só, eles diziam: olha, se o crime é um só, eu não estou diante de um concurso de crimes. Se eu não estou diante de um concurso de crimes, eu não preciso seguir essa regra do artigo 72. Mas aí a gente não tem, em tese, um posicionamento pacificado na jurisprudência, então não vou trazer essa discussão nesse momento, só saiba que ela existe, tá bom? Se alguém lhe perguntar em uma prova objetiva, aconselho seguir o que está no nosso Código Penal, em que o seu artigo 82 diz que no concurso de crimes, a pena de multa ela precisa observar o sistema do cúmulo material. Ela se aplica distinta e integralmente, observando a capacidade econômica do sujeito. Salvo engano, a pena de multa começa a ser delimitada lá no artigo 49 do Código Penal. Aconselho também aí uma releitura daqueles artigos que são extremamente importantes para o campo da dosimetria da pena. Lembrando que dentro da dosimetria da multa nós temos duas fases. Uma primeira fase, onde nós estabelecemos quantos dias multa serão, e uma segunda fase, onde nós vamos observar qual é o valor de cada dia multa com base na capacidade econômica do sujeito, tá bom? Senhores, muito obrigado pela participação de todos, bons estudos e até a próxima. Meu nome é Aldemiro Neto, eu sou professor de Penal e Processual Penal. Espero que tenham gostado dessa breve revisão sobre o tema concurso de crimes. Até mais.